Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira temos a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. No livro de Salmos 91:11 está escrito: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A Bíblia faz uma revelação muito importante para cada um de nós. Não estamos sozinhos nesse planeta. Aos seguidores de Cristo está sendo designado um anjo da guarda, um anjo que irá cuidar desse Filho de Deus. Cada um de nós que entregou sua vida a Cristo, podemos ter certeza, um anjo nos acompanha sempre em nossa vida. E não é só simplesmente para nos guardar dos perigos que nós corremos aqui, principalmente dos ataques de Satanás, mas esse anjo também nos ajudará numa coisa muito importante, irmãos: na pregação do Evangelho. No livro Minha Consagração Hoje, Ellen White diz assim: seus anjos são designados para nos vigiarem, e se nos colocamos sob sua guarda, estão em todas as horas de perigo, eles estarão à nossa mão direita. Em todas as horas de perigo. Quando inconscientemente nos achamos em perigo de exercer má influência, os anjos estarão perto de nós, induzindo-nos a seguir melhor caminho, escolhendo palavras para nós e nos influenciando na prática de ações. Assim, nossa influência pode ser uma força poderosa no sentido de atrair outros a Cristo e ao mundo celestial, embora silenciosa e inconscientemente. Eu me lembro quando eu era pequeno que nós víamos muitas vezes em desenhos animados aquela famosa cena de um anjinho no ouvido direito falando a pessoa para ela fazer a coisa certa, o bonequinho lá, né, o personagem, e o outro, um diabinho, no outro lado, dizendo para fazer a coisa errada. É mais ou menos assim realmente que funciona, irmãos. Satanás muitas vezes ele sopra na nossa mente, ele sopra na nossa consciência coisas, palavras, ações que nós podemos fazer no momento desavisado, no momento de ignorância, que não será bom para o testemunho da verdade. Mas os anjos de Deus estão fazendo a obra contrária. Como diz Ellen White aqui, nos induzindo-nos a seguir melhor caminho. É isso que acontece muitas vezes. Mas nem sempre os anjos de Deus estão nessa terra de forma invisível. Não podemos esquecer de Ló, aliás, em Sodoma, quando ele recebeu naquela praça da cidade 2 homens, mas eram anjos. Em Hebreus 13:2, a palavra de Deus nos diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando a que sem saber alguns acolheram anjos. Hebreus 13:2. Então a palavra de Deus diz que muitas vezes, quando um filho de Deus ele usa de hospitalidade, ele usa de caridade, ele pode muitas vezes estar acolhendo ou ajudando um anjo de Deus. Os anjos vêm nessa terra também de forma física, né? Como pessoas normais. Mas nós vemos também um erro muito comum na sociedade de hoje, é que muitas pessoas muitas vezes colocam os anjos num patamar que eles não estão. E muitas vezes usam anjos até como forma de adoração. Não podemos esquecer lá em Apocalipse 22, verso 8 a 9, quando João ouviu e viu o anjo de Deus, ele caiu aos pés do anjo. Mas o que o anjo disse a João? Não faça isso, sou conservo teu, adora a Deus. Foi isso que o anjo disse. Então nós não estamos aqui, a Bíblia não nos dá o aval de adorarmos a anjos. Os únicos que podemos prestar adoração é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A esses sim, nós podemos adorar. Ainda no livro Minha Consagração Hoje, diz assim: frequentemente os anjos têm falado com homens como um homem fala ao seu amigo.
e os tem guiado a lugares de segurança. Sempre e sempre as encorajadoras palavras dos anjos reanimaram o abatido espírito dos fiéis, erguendo sua mente para as alturas acima das coisas da terra, para que possam avistar pela fé os mantos brancos, as coroas e as palmas da vitória que os vencedores receberão quando rodearem o grande trono branco. Anjos sempre estão presentes onde mais se precisa deles, diz aqui. Estão com os que têm as maiores lutas a enfrentar, com os que têm a batalhar contra as tendências e inclinações hereditárias cujo ambiente doméstico é o mais desanimador. Então anjos estão na nossa casa, anjos estão em todos os lugares que nós precisamos deles. Ora, quantos relatos de pessoas nesse mundo existem que elas foram acudidas em momentos difíceis, em momentos de perigo, por anjos. Precisamos nos lembrar, irmãos, que Deus, Ele sempre está preocupado com seus filhos aqui na terra. Sempre. E Ele procura, em todos os momentos, guardar o seu povo. Na página 304 do livro Minha Consagração hoje diz assim: anjos se associam para ganhar almas. Se associam. Em Hebreus 1,14 fala assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ellen White diz uma coisa importante aqui. Se os anjos houvessem ocupado o lugar dos homens na proclamação do Evangelho, não haveria regiões deixadas na escuridão ou na sombra da morte. Se os anjos estivessem aqui na Terra fazendo o trabalho que nós, seres humanos, devemos fazer, porque Deus, ela ainda diz assim, a obra seria como é representada pelo anjo voando pelo meio do céu proclamando o Evangelho aos que habitam sobre a terra. Mas o Senhor não faz nada sem a cooperação do homem. Deus espera por seu povo aqui na terra pregar o Evangelho. Mas, se os anjos estivessem fazendo isso, pelo amor que eles têm ao ser humano, pelo temor a Deus, pelo amor a Deus, eles já teriam terminado essa obra há muito tempo. Mas Deus ainda espera pela sua igreja. Para nós finalizarmos, irmãos, eu gostaria de lembrar também que nós não temos muito tempo, mas eu gostaria ainda de citar Apocalipse 7, de 1 a 3, que diz assim: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamando com grande voz aos 4 anjos, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. O Apocalipse diz que os anjos de Deus estão segurando os 4 ventos. Ora, o que ventos representam na Bíblia? Representam guerra. Guerra. 4 ventos representam guerras. Ora, nós estamos no final da história desse mundo, irmãos. Mas a Bíblia nos diz em Apocalipse que os anjos ainda estão segurando. Anjos de Deus estão em todos os lugares desse mundo, lutando na mente de governantes, para que ainda a igreja tenha um tempo para preparar-se para a volta de Jesus Cristo, por amor a nós. Diz o último texto que eu quero ler para os irmãos, muito importante. Diz assim: enquanto se lhes afrouxam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes, que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, ele alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo de Deus vivo. Primeiros Escritos, página 38. Esse é o amor de Deus pelo seu povo. Esses anjos, irmãos, ainda estão aguentando esses 4 ventos. Mas chegará uma hora em que esses 4 ventos serão finalmente liberados. O que eu peço a Deus em minhas orações é que Deus possa, na sua misericórdia, nos preparar para esse dia. O importante é agora, enquanto temos a chance, enquanto temos a oportunidade, irmãos,
de nos preparar para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo não será eterno, ele irá se findar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa prover através do seu Espírito Santo esse preparo que tantos necessitamos. Fica aqui também, irmãos, eu quero deixar para vocês, fica a oportunidade de que se alguém que está vendo esses vídeos quiser fazer alguma pergunta a respeito da Bíblia Sagrada, nós vamos fazer todo o possível para responder essas perguntas de acordo com a Bíblia. Fica então a oportunidade, é só fazer a pergunta aqui no canal que nós iremos responder de acordo com a Bíblia Sagrada e com a vontade de Deus. Que assim seja. Que Deus ilumine a todos, que Deus nos dê o seu Santo Espírito e nos proteja durante todo o resto dessa semana. É o que eu desejo a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.